Boa noite a todos. Hoje, dia 23 de junho, domingo, com os corações alegres, iniciamos mais um NEP Alcione, estudando as cartas de Paulo. Hoje, capítulo 5, versículo 8. E para iniciar, hoje eu vou fazer diferente. Em vez de eu fazer um texto, eu vou colocar um trecho de Êxodo para a gente ler. A festa dos ázimos. Está em Êxodo 12, capítulo 12, versículo de 15 a 20. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no segundo dia uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa dos ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações. É um decreto perpétuo. No primeiro dia, no primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comerei os ázimos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comerei ázimos. Então, eu aproveito que alguém quer fazer a nossa prece inicial. Eu posso. Então, que a gente possa abrir nossos corações, elevar nossas mentes, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo aos amigos queridos que aqui se encontram, pela oportunidade de mais um estudo das palavras de Paulo, do Evangelho de Cristo, da doutrina espírita. Que a espiritualidade amiga possa intuir a cada um de nós e que a intuição e o estudo possam se transformar em luz e que possa alcançar a todos os irmãos que, de certa forma, estão necessitando dela. Pedimos a permissão para iniciar o estudo, pedindo para a espiritualidade abençoar a cada um dos aqui presentes, a todos que não puderam estar aqui presentes, nosso carinho, nosso amor, que a luz de Jesus possa alcançá-los, possam alcançar também nossos familiares, nossos amigos, os que estão enfermos, nossos irmãos menores, e que assim possamos dar graças e iniciar o estudo. Que assim seja,
Graças a Deus. Alguém está com... Eu comecei com esse, antes de trazer, né, trazer o versículo que a gente vai ver. Eu quis começar com essa passagem, porque ela vai nos fornecer todo um contexto histórico e bíblico também da prática de remover o fermento e comer os pães ázimos, que é central para o entendimento desse simbolismo do pão ázimo e do fermento na Bíblia. E a gente conecta diretamente essa passagem com uma prática judaica, e aí vem preparando um terreno para a gente entender um pouco melhor o contexto. E nós também temos, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de observar os slides, né, desse estudo, e tem o texto também do Divaldo Franco, Grilhões Partidos, e o Manuel Filomeno de Miranda, que também vem fazer essa referência do pão ázimo, né, trazendo como uma metáfora e conectando as nossas vidas, né? Então, a gente vai ver um pouco dessa prática de retirar o fermento das casas e comer o pão ázimo, e como ela está profundamente enraizada na história da religião judaica, né? Aí a gente se remete lá no êxodo do Egito, que a prática de remover o fermento começou aqui em Êxodo, quando os israelitas foram liberados da escravidão do Egito. E esse pão ázimo é chamado de matzá em hebraico. E a razão para comer esse pão ázimo e remover todo o fermento das casas durante a Páscoa e a festa dos pães ázimos, ela tem ela tem dupla razão, né? A primeira é que o pão ázimo, ele lembra essa pressa que os israelitas tiveram que sair do Egito e que não dava tempo para a massa levedar. Então, assim, comer o, o pão ázimo anualmente, durante a festa, faz os judeus lembrar a rapidez e a urgência da, da libertação daquele povo, né? E o fermento, a Liane não chegou, né? Que eu cliquei para ela. Deixa eu fechar aqui que tá. Ah, chegou agora. Boa noite, Liliane, tudo bom? Boa Então, noite, tudo. E o fermento que faz a massa crescer, né? Ele muitas vezes nas escrituras ele está associado ao erro, à corrupção, e então remover o fermento de casa simbolizava a purificação do erro, do pecado, e a preparação para estar na presença de Deus. Moisés, né, foi o escolhido por Deus para libertar os israelitas, né, e nessa passagem, nesse momento, ele tem um papel crucial, né, pela sua obediência, pela sua fé, pela sua proteção,
na libertação. E quando a gente pensa, né, e a gente vê, e se a gente for ler Êxodo, principalmente nesse capítulo, a gente vê bastante sacrifícios, os sacrifícios para Deus, né? E a gente até pensa, né, será que era necessário tudo aquilo, né? E fala do cordeiro sacrificado, do seu sangue nas portas, e isso simboliza a redenção. O sangue, ele vem representar a vida, de que é um sinal que a morte vai passar por cima das casas dos israelitas, salvando-os. Então, isso prefigura o sacrifício redentor de Cristo, como Cordeiro de Deus. Vamos entrar no versículo? E aí depois a gente volta, também a gente vai fazer esse movimento de voltar. Alguém está com uma escritura em aberto? NetSearch? Estou com a Estou com Bíblia. o NetSearch aqui. Quer ler alguma, Vera, para a gente? Teve uma que me chamou a atenção. Um pouquinho. A Bíblia de Jerusalém coloca: celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. E aí, na Bíblia literal, tá: por isso observemos a festa de dia santificado, não com o fermento velho, nem com o fermento da malignidade e da impiedade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Tem só uma pequena diferença. Bom. Microfone. Para variar, né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. O fermento, né? A gente está trazendo esses 3 últimos dias, esses 3 últimos estudos nossos sobre o fermento, né? E nós vimos que ele frequentemente é usado como uma metáfora, né? Tanto para o erro, como também para o crescimento e uma transformação positiva, né? Então, como eu falei ali no começo, a prática de remover esse fermento durante a Páscoa simbolizava a purificação e a santidade. Mas a prática de fazer pão, vamos pensar um pouco na prática de fazer pão, né? Nem todo fermento velho é necessariamente ruim. Às vezes, ele só precisa de um pouco de cuidado, um pouco de alimentação para ser restaurado e voltar a levedar a massa de forma saudável, né? Nós vamos explorar um pouco como essa metáfora pode ser aplicada na nossa vida, onde eu olhei por esse lado, né? Que nem todo fermento velho é ruim. Nem toda experiência ou influência nossa do passado é negativa. Algumas podem ter perdido sua força, algumas experiências nossas. Às vezes a gente perde a nossa força e, como fermento, precisa ser revitalizado. Então, assim como o fermento velho pode ser revigorado, algumas partes da nossa vida que parecem estar desgastadas ou sem vigor, elas também podem ser restauradas. Uma prática espiritual, talvez, que abandonamos, ou uma fé que enfraqueceu,
precise apenas de uma pequena atenção e nutrição para florescer novamente. E como que a gente restaura, né, o fermento? Para a gente restaurar um fermento velho, ele precisa ser alimentado com farinha e água fresca. As nossas práticas espirituais também necessitam de atenção regular, reflexão e nutrição para se manterem fortes. Então, quando a gente investe o nosso tempo, as nossas atividades em caridade, em trabalho, em ouvir o outro e estar juntos, estar junto, tentando fazer o bem, na maior parte das vezes, são formas de alimentar o nosso fermento, a nossa vida espiritual. Quando vem falar que tirar o que está ruim, tirar o ruim da massa e deixar o que está bom, a gente precisa olhar para o nosso fermento e tentar compreender o que precisa ser removido. Quando a gente vai alimentar um fermento, a gente descarta uma parte antes de alimentar. E com a outra metade a gente alimenta. Mas a gente sempre descarta uma parte. E a gente pode aqui olhar para o nosso fermento, né? Tirar o que está ruim, deixar o que está bom e alimentá-lo. Assim como a Páscoa, que envolve essa remoção do fermento velho, a gente precisa continuamente examinar as nossas vidas, revisitar nossos erros, buscar renovação, buscar transformação. E a gente tem que reconhecer e preservar o que é bom e o que merece ser revitalizado. Como aquele fermento que eu falei em aula anterior, que eu matei fermento meu. Então, às vezes, é necessário a gente começar do zero um fermento. Quando o fermento está completamente comprometido, a gente precisa começar um novo. Adotar novas práticas, ver o que não está dando certo, recalcular a nossa rota, estabelecer novos compromissos com a gente mesmo, antes de estabelecer compromissos com outros, iniciar novas jornadas de fé. Jaime, meu querido. Estava pensando no seguinte, né? A importância da gente conhecer o processo da fermentação, falando na metáfora do fermento. A gente precisa conhecer o processo da fermentação para entender se o fermento está bom, se o fermento morreu, se o fermento está vivo, se o fermento faz crescer adequadamente a massa ou não. Se eu permanecer na ignorância do processo, eu vou só achar. Eu acho que o fermento está bom, e ele não está, ele está morto, né? Então, usando essa analogia, e usando o seu approach, aí, o seu entendimento sobre a questão do fermento versus a necessidade que a gente precisa renovar e tudo mais, que a gente vem falando
nesse estudo especificamente de Paulo, quando ele cita essa questão do fermento, e sabendo que Paulo cita a história do fermento como algo negativo, né? Porque, pelo que eu entendi, os judeus, até por desconhecimento do processo da fermentação, temiam que esse processo desandasse, então, vamos ficar no ázimo, é melhor, então, não vamos ao fermento da malícia, como ele diz aqui, da perversidade, vamos ser pães ázimos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa visão de X mil anos atrás, ela também se transformou. Hoje, nós temos um pouco mais de capacidade intelectual, inclusive, para entrar nas abstrações dos exemplos, por exemplo, que Jesus deu, né? Então, quando Jesus falava, e ainda assim nós temos muita dificuldade, tanto é que a gente está cheio de NEP por aí estudando o Evangelho e ficamos meses, né? Senão, cada NEP duraria o quê? 3 semanas, resolveu, entendi, vamos embora, vamos para o próximo. Mas o ponto que eu quero chegar, e que eu comecei a falar sobre a importância de conhecer o processo, aí a minha analogia é que o nosso processo a ser conhecido é o processo interno, é de como eu me enxergo, de quem sou eu de verdade diante desse processo, né? Porque eu estou falando de tudo isso para ser aplicado a mim, né? Não é para aplicar ao próximo, não é para olhar para a Vera e falar, a Vera ela está fazendo errado isso. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que é para que eu olhe para dentro de mim, tenha ferramentas, tenha conhecimento, estabeleça esse processo para me desvendar, para me desnudar, ou para tirar o fermento ruim, se assim preferirem, usando essa metáfora, e que a gente permaneça com o fermento novo, o fermento que vai dar vida ao pão. Porque, veja, há 2000 anos atrás, o pão ázimo era o máximo que talvez nós, como humanidade, conseguíssemos entender. Hoje a gente já entende o processo da fermentação e a gente sabe que o processo de fermentação pode ajudar e ser incluído num processo de panificação de pães mais elaborados. A mesma coisa para nós. A mensagem, ela continua sendo a mesma. O nosso entendimento é que vai variando e vai crescendo conforme o nosso empenho intelectual, moral, qualquer que seja, para que a gente consiga ampliar o nosso escopo de entendimento e absorver o máximo possível. Então eu estava pensando nisso, sei que é muito filosófico, né, elocubrante, mas é inevitável para mim não trilhar por esse caminho de voltar, e principalmente estudando muito Joana de Ângeles, e voltar para dentro de si e falar assim, a resposta sou eu. Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros façam, não importa. Se eu não atingir o estágio do fermento de sustentar a massa para um pão adequado, a minha massa não vai crescer. E esse é o problema. Eu tenho que olhar para a minha massa, não tenho que olhar para a massa dos outros. Não tenho que ficar olhando, a dele não cresceu, a minha cresceu mais que a dele. Pô, beleza, graças a Deus. Então, estamos juntos, né? Vamos para o umbral junto, mas eu ainda vou no VIP, ele vai lá na pista normal. E a gente se engana muito com isso, né? Porque essas distrações nos fazem perder o foco do que realmente precisa ser trabalhado, que é eu. Eu lá dentro de mim, preciso me olhar, mais uma vez, desnudo, sem máscaras, com ego à parte, por mais difícil que isso seja. E essa é a luta de todos nós, né? Separar o ego e tentar entender o que é o eu verdadeiro, onde eu estou, aonde eu preciso chegar, eu já entendi. Agora, esse gap, ele vai depender de um esforço eterno e contínuo, né? E se eu não conheço o processo, ou seja, se eu não me conheço, não sei quem eu sou, aonde estou, o que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar, nada disso vai adiantar. Então, mais uma vez, a gente tem que focar muito na nossa situação, que é muito difícil, aceitar as nossas falhas e deficiências, porque se olhar dessa maneira, vai ser um balde de decepções, né, de frustrações. Eu acho que eu sou legal, mas não sou. Eu acho que eu sou dedicado, mas não sou. Eu acho que eu entendi a mensagem, mas não aplico. Então, assim, é um monte de senão que você vai empilhando, mas é só a partir daí que você consegue eliminar um por um. Se eu nem empilhar, se eu não organizar a minha insatisfação comigo mesmo, no meu eu interior, não tem nem por onde começar, né? Aí fica uma questão de, se der sorte, eu vou lá e mudo alguma coisa, né? E não é sorte que a gente está falando de planificação, de disciplina.
No Consolador tem uma mensagem de Emmanuel que fala sobre paciência, a questão 254, eu vivo citando isso, né? Eu sou super repetitivo, me perdoe. Mas ele explica a questão do processo da paciência, da aquisição da paciência, e no final ele usa uma frase que eu acho magnífica, que é: a disciplina antecede a espontaneidade. Pum, acabou. Não é por acaso que eu sou espontâneo. Eu entendo uma coisa muito fácil, não é por acaso. Pode ser até nesta visão desta vida, mas significa que eu já me empenhei. Se eu não me empenhar, a espontaneidade não vem, né? Então era mais ou menos essa filosofada grande, gigante sobre o que você estava falando. Espero estar alinhado com o que vocês pensam aí. Carlos, meu querido. Eu concordo com o Jaime, né, nessa questão de transformação, né? Mas eu vejo muito essa questão do pão ázimo, né? Que ele fala até aqui naquelas notinhas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que muito provavelmente Paulo escreveu isso nesse período de Pêssar, né? Da Páscoa judaica. E eu vejo essa questão do pão ázimo, né, da libertação do Egito, né? Então, o povo judeu, ele estava no Egito, ele estava ali meio que preso ainda, ele estava ali escravo, né? E aqui ele vai estar falando da pessoa, mas ele está falando na questão do comportamento. Então, ali, quando eu vejo que ele fala... que ele fala nos versículos anteriores, né? Sobre sensualidade, outras coisas, é como se aquela pessoa ainda tivesse presa ao Egito ali, quando aquela pessoa ainda tivesse presa naquele passado de escravidão, mas agora é uma escravidão de vícios, né? E aí, no caso, esse pão ázimo, por isso que ele fala, deixai o fermento para trás, é porque nesse período de Pêssar, na Páscoa judaica, os judeus realmente limpam toda a casa, trocam os pratos, os talheres e tudo, e para não ter nenhuma contaminação. E esse tem um período também desses 40 anos de estar no deserto, que é o período da transformação do povo judeu, né? E eu acho que é justamente o pão ázimo nos traz isso, pelo menos quando eu vejo, eles tiveram que sair tão rápido que não trouxeram, não deu tempo de fermentar a massa. Então eles foram para o deserto ali. E comer esse pão ázimo também é um pouco desse deserto ali, que é uma transformação, um período difícil ali, que não era tão gostoso, então a gente precisa fazer essa transformação para que a gente se liberte do Egito, assim, desses vícios, né? E aqui Paulo coloca nessa parte, foi no versículo 7, né? Que ele coloca que estipai o fermento velho para ser de vossa massa nova, uma vez que sois ázimos, ou seja, eu acho que já passou por aquela transformação, né? Já que a nossa vítima pascual, Cristo foi imolado, ou seja, na primeira libertação foi Moisés, com o povo do Egito. E a segunda libertação é Jesus. Então, Paulo traz isso aqui para a gente, e ele traz essa comparação com o pão ázimo, né, com o sem o fermento, para a gente esquecer a vida para trás, né? Para a gente fazer essa transformação, para a gente passar pelo nosso deserto, para que a gente possa se tornar um ser novo. E aí ele coloca aqui fermento da maldade, da perversidade, mas com ázimo de sinceridade e verdade, né? Se a gente faz uma comparação do que a gente, com os ázimos, né, com esse período de transformação, o que a gente deveria ser e o que a gente era no passado, né? Maldade e perversidade. Eu acho que é um pouco essa compreensão que eu acho que é justamente isso, né? Que a gente também, o Jaime falou, que a gente tem dificuldade de compreender a gente mesmo, né? Então, a gente precisa fazer essa transformação. Aí tem aí o NEP e a Vera com a aula de Joana, né, nos ajuda muito a ter essa reflexão, né, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente imaginar o que a gente era e o que a gente deve ser, né? Acho que é um pouco isso. Não sei se ficou bem explicado assim, mas... Ficou perfeito. E semana que vem é Vera, com Joana. Evangelho e Plenitude. Semana que vem vai ser estilo JAK. Joana, André e Kardec. Agora entrou o André no meio da história, mas tudo bem. Grazi, minha querida. Bom, não é para trazer observações, é mais para fazer perguntas
no contexto de intimidade e confiança, embora seja gravado o estudo, mas sabemos que só vai chegar quem precisa, a quem porventura possa acrescentar alguma coisa. Então, são perguntas específicas que posso discorrer melhor, talvez lá no grupo. Mas a pergunta, Silvia, ou vocês que estão aqui, as perguntas, na verdade, primeira, qual seria as características físicas desse pão? Formato, estrutura, se vocês conhecem a época de Paulo, como ele poderia ser visto? Segunda pergunta, se existe qualquer menção, qualquer relato histórico da partilha, da distribuição especificamente desse tipo de pão nas reuniões ali da igreja de Corinto, na época. Eu trouxe um pouco, eu não sei se está dentro, mas eu posso procurar especificamente sobre essas duas questões, Graça. Eu trouxe um pouco, deixa eu ver aqui onde que está, sobre como que originou. Deixa eu ver onde está aqui. Essa questão do pão ázimo. Então, deixa eu ver se está aqui atrás ainda. O Carlos, ele trouxe a questão de limpar as casas, né? E de tirar todos os fermentos, de remover todo. Isso hoje a gente ainda encontra práticas na prática judaica hoje. Os judeus, eles ainda escondem pedaços de massa com farinha, acho que os mais que cultuam ainda, né, eles escondem para as crianças acharem. O pão, Grace, olha, eu vou falar a primeira referência à Páscoa, em aramaico, que significa passagem, né? Em aramaico tomou a forma de Pascha, que o grego trouxe, né, para que o grego trouxe para a gente. Se a gente for pensar num pão ázimo, num pão sem fermento, ele, na verdade, ele é um pão mais achatado. Ele é um pão menor. Vamos tentar lembrar aquele pão a ciabatta, que é o pão de Francisco de Assis, né? Os pães que a história da ciabatta é que, para alimentar mais os pobres, Francisco ia colocando mais água. Então, é um pão mais achatado. Então, ele parece um chinelo, né? A tradução lembra chinelo. Então, os pães ázimos da época, esses pães ázimos, não são pães que crescem, são pães pequenos, são pães achatados, são pães achatados. Lembrando também, tipo um pão pita, que é feito com água e farinha, e aí eles, numa pedra grande, né, que hoje eles usam um forno, mas antes era em cima de uma pedra que eles assavam, né? Então, é um pão chato. E a distribuição, eu acredito que seja, aqui, no dicionário de Paulo, eu trouxe o porquê da separação dos pães, né?
que como que eles começavam, uma vez que Deus recebia a sua porção, o povo era liberado para usufruir o restante. Outra, eles não usavam faca, né? O certo de cortar um pão é com as mãos, é partir com as mãos, né? Então, eu acredito que deva ser partilhado em pedaços também, né? Ou que representa o pão ázimo, né, na festa, né? Então, o sacrifício da parte, aqui vamos voltar para esse dicionário de Paulo, né? Quando ele fala que, quando eles iam fazer um sacrifício a Deus, eles asseguravam uma parte e primeiro ofereciam a Deus e depois que ia para as outras pessoas. A colheita, ela não poderia ser desfrutada até que a porção a Deus tivesse sido dada. Então, isso foi particularmente trabalhado durante a festa dos pães ázimos, que é pão ázimos, né? A festa, ela começa, esse é um trecho do dicionário de Paulo e suas cartas, que está registrado. Então, a festa começa quando uma foice cortava o primeiro grão, e estes eram dados no lugar que Deus pudesse escolher, que mais tarde esse lugar se transformou no Templo de Jerusalém. Então, diz que primeiro o sacerdote deveria oferecer o primeiro feixe da colheita. Então, a gente acredita que também venha trazer isso, né? Que primeiro eles reservam, do todo eles reservam, vamos por dividir em 10, né? Um décimo é para Deus e o restante é para as pessoas. Então, a importância dessa consagração de primeiro dar a Deus. Então, o pão também primeiro era para Deus, era justamente para colocar prioridade, de colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, quando a gente vê essa bênção sobre a colheita, e da colheita vai se fazer tirar o trigo, né? A gente simboliza o que damos a Deus, o melhor de nós, né? Então, vamos pensar na gente, né? A gente dividir o nosso tempo. Oi, Caio. Tudo bom, Caio? A gente dá, seria, né, o melhor, a gente dar a Deus a nossa melhor parte. E com o restante, Deus abençoar. Então, esse era o princípio da festa dos pães ázimos, que uma parte fosse dado primeiro a Deus, a oferta dos primeiros grãos, que aí marca todo o início de um período de purificação e dedicação espiritual. Então, nesse tempo que fala, né, que uma parte, lá em Êxodo estava os dias, né, então uma primeira parte é para Jesus, aí depois vem todos os preparativos para a Páscoa. E a comida o pão era exatamente cozida sem sal nem azeite. Era apenas o pão ázimo, era apenas pão e água. E ele deveria ser comido por toda a família antes de terminar a festa. Então, comer esse pão só de farinha e como a ciabatta também, que a ciabatta vai um pouquinho de azeite, né, mas a história dela é de colocando mais água para render, comer esse pão
só de farinha e água simbolizava essa pureza e essa remoção do erro. A festa desse pão ázimo nos chama a viver de uma forma mais sincera, mais simples, sempre tendo em vista a remoção do erro, né? E o comer todo o pão, bem como o cordeiro, que também faz parte da tradição, de comer tudo, essa prática, e junto com a família inteira, não comer tudo, né? Junto com a família inteira estar reunido, não só lembra essa libertação física dos israelitas, mas também aponta para uma necessidade de se purificar. E aí a gente entra lá em Moisés, a gente vê esses sacrifícios que também são ordenados por Deus, né? Ordenados ali naquela época, né? E quando a gente vê toda essa obediência, todas essas regras, esses rituais, que a Páscoa e os sacrifícios não são apenas rituais históricos, né? Mas atos espirituais tão profundos que nos chamam a uma vida de obediência, uma vida de fé, de redenção, de purificação. Então, assim como os israelitas ofereciam os primeiros frutos e comiam aquele pão ázimo, nós somos chamados a oferecer a Deus o melhor de nós. Vera, minha querida. Eu fico pensando na praticidade. Estou pensando porque assim os evangelhos também eles narram fatos, né? Que aconteceu. Então vejam bem, eles eram escravos. De repente conseguiram a liberdade. Garra tudo e sai antes que os caras mudem de ideia, né? E aí fecha a porta, acabou a festa. Imagina que aí você vai fazer os preparativos para a viagem. Não dá tempo de botar pãozinho com fermentinho bonito, esperar, sentar, esperar o bicho crescer. Justamente por isso não dava para a massa Não, levedar. não dava para massa. E Por aí, isso que remete ao êxodo. Não isso, dava tempo. exatamente isso que eu estou pensando. Aí eles trazem fazem essa simbologia, né, pelo sentido da liberdade, do poder sair, do ter que ser rápido, da ação, né, da ação, que simbolizou muita coisa. Então, veja que o troço é prático, é algo prático, que a gente às vezes fantasia, né, mas aí você faz todo o link, né, a gente conseguiu aquela liberdade, aquilo simboliza um momento bom, uma fase, uma mudança de fase, um novo começo, porque tu estava falando lá antes, eu ia falar, o Jaime levantou a mão junto, aí eu ia botar o dedo aqui, o Jaime, puf, na frente, mas tranquilo, porque eu fiquei pensando em evolução. Tudo que a gente tem antes, a nossa evolução não é acaba com isso e começa com isso, porque o novo passou pelo antigo. É uma mudança, é uma transformação, não é tirar um e botar o outro. Então, o jeito que a gente deve ser, o jeito que a gente é hoje, que a gente está melhorzinho do que há 2000 anos atrás, né? Mas o jeito que a gente é hoje melhor é graças aos erros do passado. É uma caminhada. Você só aprendeu a andar, pode apostar que você levou tombo.
que caiu, bateu bumbum, bateu cabeça, né? Alguns batem mais do que outros. Mas o que eu sou hoje é graças ao que eu era antes. Então, aí eles vão na simbologia, né? E coloca isso. É muito importante. Eu não vou dar spoiler, mas tem quantas coisas a gente tem memória emotiva, memória de sentimento. Então, o fazer o pão com fermento, sem fermento, para ser rápido, é uma mudança, é uma oportunidade, é uma transformação, é lá um novo. E eu, só para mudar rapidinho, eu acho que a gente tem isso hoje em dia, esse pão ázimo, ou Grazi, é como se fosse um disco de pizza achatadinho, sem nada em cima. A gente compra isso no mercado. Eu esqueci o nome do bagulho. A gente tem, né? É o pão pita, pão... Tem uns que chamam pão pita, Eu vou lá na geladeira olhar. Sírio. Pão sírio, pão sírio. É o quê? Pão sírio. Pão pita, pão sírio. É pão sírio, isso. Mas a gente aqui... Tem o pão folha também, Happy 10. não. Rap 10. Esse Rap 10 tem aqui? Bom, enfim. Mas Esse Rap 10 é do Ben 10? Hã? Pois é. Mas é interessante de ver como a gente pode aprender fazendo link com coisas práticas, coisas do dia a dia, porque a gente ainda não consegue compreender se o Jesus lá na época falasse em ressurreição, em reencarnação, em perispírito, não sei o quê, acabou. Ninguém entendia nada. Hoje está difícil de entender, imagina naquela época. Então, fazendo o link, né, é bem interessante de ver o que aquilo representa, né? E esse que é o ponto que eu estava pensando é a transformação. Eu cheguei aqui graças aos erros do passado. Então, não é apagar, a gente não apaga o passado, mas a gente muda, aprende com ele. Ponto. Tchau para vocês. Microfone. A Graça, ela colocou uma pergunta aqui. Seria possível a partilha desse pão nas reuniões das igrejas nascentes, ao modo de uma comunhão conforme no catolicismo? Graça, eu acho assim que é muito possível esse ato da partilha, e a gente lembra desse ato da partilha durante a última ceia, quando Jesus partilhou o pão com seus discípulos, instruindo-os a fazer isso de sua memória. Então, Paulo, ele descreve essa ceia do Senhor como uma prática que já era estabelecida nas primeiras comunidades cristãs. Então, esse ato de partilhar o vinho, o pão e vinho, a gente sempre lembra conforme o catolicismo, né? Enquanto eu estava ainda na escola, eu sempre fui um pouco assim, um pouco contra as datas comemorativas, né? A gente trabalhar aquele... E ir no real o porquê das datas, né? Então, essa questão envolta a consumismo, a algumas datas. Então, o que a gente fazia na Páscoa com os alunos? Nós comprávamos pães, fazia suco de uva, e a gente trabalhava a partilha que cada um pegava um pedaço de pão. E se a gente tenta voltar à memória, né, dessa última ceia de Cristo, a gente tem a memória de um pão fino, como a Graça também colocou, um pão muito irregular. Agora, o pão que eles aprenderam a fazer com aquela massa que eles deixaram, que ficou esquecida, e aí o pão cresceu, a gente se remete a um pão rústico, né? Como geralmente são os pães de fermentação natural, né? Mas com uma casca mais dura, né? Um pouco mais difícil de quebrar, mas essa era
O que que eu imagino? Graça, minha querida. Estou tentando enrolar, fazer 1000 mirabolismos aqui na cabeça para falar sem falar, né? Que é preciso cautela algumas coisas, mas sinceramente eu não encontro outro modo. Então lá vai. Bom, tenho alguns flashes, alguns sonhos também. Não vamos entrar em detalhes, mas é isso, é uma distribuição de um pão, uma comunhão, a modo do que nós vemos nas celebrações das igrejas católicas, né, que tem a distribuição da comunhão, da hóstia, mas nessas comunidades não, parece uma bolacha bem grande, porque é fino, ele é bem mais seco, é um amarelo como se fosse bem torrado, não chega a ser excessivamente, mas é um amarelo um pouquinho mais fechado e chama atenção na partilha, né? Então, como se fosse, a Vera falou, uma pizza, mas a pizza remete a uma massa mais fofa e ali era uma estrutura mais seca. Quando a Vera falou também na questão das viagens, em alguns flashes eu via que algumas pessoas, homens, traziam exatamente esse pão numa espécie de bolsa de couro, algo assim, acomodado, e é distribuído, se reúnem várias pessoas, tem a celebração ali em torno do nome de Jesus, de Cristo, e por fim é partilhado esse pão, essa bolacha, não sei exatamente, entre todos os que estão ali. É numa atmosfera de tanto respeito, de tanta serenidade, de tanta comunhão naquele grupo que realmente nos toca, nos emociona. E num desses flashes me chama a atenção que alguns do grupo, não são todos, mas alguns têm o cuidado de receber somente com a mão direita. Eles têm o cuidado de não tocar com a mão esquerda. E isso me chama a atenção porque é um grupo bem pequeno e as pessoas depois comentam algo em torno que não precisa ter aquele tipo de cuidado, basta a entrega, basta saber receber. Então, são elementos que eu acredito que sejam culturais, que por falta do conhecimento atual eu não alcanço, mas realmente é tudo envolvido numa verdade, numa entrega tão grande, tão tocante, que quando essas coisas vêm, eu passo dias meditando, me dá quase uma saudade, sabe? Uma vontade de voltar para aquele tempo, mas ao mesmo tempo não, saber que é preciso continuar com base naquilo, mas prosseguir. Então, as características, por isso que eu insisti, Silvia, como seria esse pão. Até busquei imagens na internet, mas creio que não teria como se assemelhar àquilo, né? Confesso que eu não encontrei. Mas a impressão que eu tenho é de uma massa que ela é batida, sovada excessivamente, porque ela é bem fina, né? Tostada em alguns pontos, então de uma forma um tanto irregular. E o que fica é isso, é a partilha e a forma como as pessoas recebem aquilo. E pelos trajes em torno, cristianismo primitivo, sim, não tenho dúvidas disso. Se é real ou não, é só estudando e bebendo um pouco na sabedoria, no conhecimento de vocês, para aos poucos ir encaixando essas pecinhas que eu tenho, podem ser verdadeiras ou não, né? Mas é isso. As reminiscências, né, que fala da graça, nos conforta tanto o coração, a nossa luz. E o que que eu vejo, Graça? A bolsa eram os alforjes, né, que carregavam. E o receber o pão, a partilha do pão, é toda uma festa que se mantém até hoje, que foi criada lá em Êxodo, imagina o tanto. E até hoje é a festa de Páscoa. É essa festa de Páscoa que eles comemoram essa partilha.
de repartir o pão. E é lindo, né? Emociona a Graça. E aí a gente pensa nessa partilha do pão, né? Carlos, por favor. Eu acho que só para corroborar aqui um pouco com o que a Grace falou, eu acho que as primeiras igrejas, como ela falou do cristianismo primitivo, muito provavelmente eles deviam fazer alguma coisa similar a isso, porque eram muitos judeus convertidos, né? Então, por exemplo, na igreja de Jerusalém, em Paulo e Estevão, Tiago era bem mais judaico do que outros, né? Então, muito provavelmente na igreja de Jerusalém eles faziam a peça. Então, muito provavelmente ali algumas outras igrejas primitivas ali na Grécia, em outros lugares, deveria ocorrer isso. Tanto que teve aquele probleminha entre Paulo e Pedro, né? Em uma igreja primitiva que houve um desentendimento ali, que Paulo queria que as igrejas não tivessem mais essa prática, né? Ou práticas judaizantes, assim. Então, acho que muito provavelmente sim. Eu coloquei uma foto no grupo, né? Hoje em dia ela é meio quadrada, assim. Mas antigamente ela era, acho, talvez mais redonda, né? Que o pessoal devia espalhar, que tem mais habilidade com pão. E para corroborar também com a saída do que a Vera falou, é que hoje a gente tem um fermento industrializado, né? Mas na época era fermento natural. Então, até preparar fermento natural para levar demora, né? Então, pega o trigo e vai. Então, acho que deve ter sido um pouco assim mesmo, né? Deixa eu pegar aqui o trecho do. Eu achei tão bonito que nem fala, né? O fermento ruim fez um pão ruim, que ele ainda pode ser melhorado, né? Aí eu vou trazer um trecho do Grilhões Partidos, quando fala que Mercedes e eu provamos o pão ázimo do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Esse capítulo 8, né, do livro do Divaldo, é de uma história de duas pessoas, de um coronel e sua esposa, que eles têm uma mágoa muito grande, uma revolta contra um problema da filha deles, que sofre problemas mentais, e eles se revoltam, né? Eles carregam mágoa, então, num dado momento, eles vão numa confraternização, e aí ele vai conversar com alguns amigos, o coronel, e um filho, e o amigo desse coronel, ele fala que ele também tinha um filho nessa mesma condição, ou que também sofria, mas que aí ele foi procurar ajuda espiritual, foi procurar e conseguiu, né? Então, essa fala de comer um pão ázimo feito com o sofrimento, contra o sofrimento, né? Com o sofrimento. Quantos de nós, mesmo tendo um fermento bom, a gente não faz um pão ruim? Ou mesmo o fermento não estando bom, quando a gente come, a gente sente pesado, né? Essa questão do velho fermento, essa questão do pão ázimo, do sofrimento, esse velho fermento da maldade, ele é representado por um processo de purificação, de limpeza, exatamente. Quando, como eu falo, né, muitas vezes eu já matei fermento, eu já restaurei um fermento que quase não dava mais nada para ele, né?
E também tem a maneira de desidratar um fermento, se você não vai usá-lo por muito tempo. Então, às vezes, a gente se prende naquele fermento ruim. E, para finalizar, o começo desse versículo, né, ele fala em festa. E tem um estudioso que eu achei tão bacana essa explicação dele, que ele fala que ele tem uma ótima explicação para celebrar a festa. Esse celebrar do versículo está no presente. Então, é para a gente se remeter à festa todos os dias, diariamente, para a gente retirar o fermento da nossa vida, jogar metade fora, alimentar aquele fermento. E como que a gente está disposto a tirar o fermento da nossa vida? Essas são as palavras dele, tá? E como que nós podemos celebrar Cristo sendo a nossa libertação, Cristo sendo a nossa vitória, sendo o nosso sacrifício. Mas você não pode comemorar a vitória até que esteja disposto a lidar com o fermento. A gente tem que estar disposto a lidar com o fermento. Principalmente se é um fermento natural, que é muito mais fácil, às vezes, a gente ir no mercado, comprar um fermentinho, tacar lá na massa e está pronto. Aquele pão não vai ter aquela qualidade daquele fermento que você está cultivando. E é uma bela imagem de nós, ele fala que cristãos, lidando com o fermento. Todos nós temos isso. E é tão sutil quanto uma atitude, mas ainda é fermento, e deve ser tratado e colocado sobre o sangue de Jesus, que fala que vinha lá no Êxodo, que colocava o sangue nas portas, que era para a morte passar pelas casas e salvar as pessoas. Então, esse fermento, ele deve ser purificado, para que a gente possa celebrar a nossa vitória sobre o erro, sobre o pecado, dia após dia. E ainda ele fala assim, quando a gente tem festa, imagine a gente todo dia em festa, como que a gente acordaria se todo dia fosse Natal, se todo dia fosse Páscoa? Então, que a gente possa acordar todos os dias com esse sentimento dessa celebração da festa, com ânimos renovados, com vontade de tratar o nosso fermento, de retirar todo dia uma parte para alimentar a outra, lembrar para retirar essa parte que não está boa. Então, essa perspectiva do fermento velho com o fermento da maldade, da perversidade, que aqueles pais do livro do Divaldo fizeram fermento, fizeram pão com lágrimas, com angústias. Então, isso envolve uma prática contínua da gente remover o fermento velho da nossa vida, da gente separar um pedaço para descartar e alimentar aquele novo fermento. Celebrar com pão ázimos, que quer dizer também sinceridade e da verdade. Ázimo, pão da verdade, pão da sinceridade, é viver uma vida transparente, onde a gente não onde a gente não esconda as nossas falhas, mas permitindo que Deus trabalhe nas nossas falhas para a gente se transformar. Então, a gente não é para esconder o nosso fermento ruim, é para a gente continuar alimentando aquele fermento, descartando uma parte
Então, começar o dia com essa sensação de festa, de celebrar a festa do pão ázimo, limpando aquele fermento das nossas vidas, das nossas casas. Nossa caminhada diária, ela vai se transformar com esse ritual de limpeza do fermento. Então, celebrar essa festa da Páscoa, esse pão ázimo, significa viver uma vida de purificação, uma vida de sinceridade, de verdade. Reservar um tempo todos os dias das nossas vidas para que a gente possa olhar para o nosso fermento, que a gente veja o nosso fermento, que a gente encare ele e fale, opa, ele está precisando melhorar a alimentação. Opa, deixa eu tirar isso, para a gente conseguir produzir pães ázimos, nem que for um pouco mais fofo, não tão seco. Alguém tem mais algum comentário? E, Graça, eu vou tentar procurar nas minhas partes, nos meus livros mais históricos, para ver essa questão de como era um ritual, se eu acho. Te agradeço. Te passo mais detalhes em off, que você está mais a par das minhas loucuras. A Graça é a nossa bruxinha, para quem não a conhece, é a nossa bruxinha Graça. Meus queridos, seguimos para o próximo versículo, deixa eu ver aqui qual que é. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Agora a gente vai sair um pouco do pão. Vocês acham que a gente deve ficar um pouco mais trabalhando no fermento ou podemos ir para o próximo, para o 9? Lembrando que semana que vem Vera com Joana, André, que ela está falando. Podemos encerrar nosso estudo de hoje? Alguém quer fazer a nossa prece? Eu posso fazer, porque eu ia fazer no começo, você foi mais rápido, eu não consegui abrir o microfone. Então, por favor, minha querida. Então, tá, vou convidar todos a serenar o coração e as mentes e digerir esse pão do conhecimento, todo esse aprendizado que a gente tem, bem de pouquinho, a cada noite que nos reunimos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de tanto aprendizado, a Paulo, que nos guia também, para que possamos realmente enraizar o Evangelho de Jesus. Que a nossa semana seja de belas oportunidades e, principalmente, que possamos agarrar cada uma delas e fazer a nossa caminhada na transformação para realmente sermos homens de bem. Tenhamos uma bela semana, uma boa noite de descanso e que estejamos aqui semana que vem. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Tchau, meus pessoal. queridos. Boa noite. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.